Nesse episódio do podcast do Publish News, as convidadas Luara França e Gabriela Colissigno compartilham suas experiências em feiras de livro internacionais, destacando as diferenças entre as fellowships de Istambul e Taiwan. Elas discutem a importância do networking, o processo de seleção para as fellowships e como essas experiências ajudam a entender melhor os mercados editoriais de outros países. Além disso, falam sobre as percepções que tiveram sobre o mercado brasileiro e as comparações com o mercado turco e taiwanês. Luara é publisher do grupo Aleph, já foi editora dos selos Alfaguara, Companhia das Letras, Suma e Penguin Companhia. Gabriela é agente literária, tradutora, preparadora, redatora de textos e fundadora da agência MAG. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde inovação e tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet, você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar livros até os leitores. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 361 do podcast do Publish News do dia 10 de março de 2025, gravado no dia 6. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Bia Sardinha. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Luara França e Gabriela Colissigno. Queria agradecer aqui a Luara e a Gabi por estarem aqui com a gente. Talvez não sei se recuperadas já do fuso horário e que voltaram muito recentemente. Mas quando que você voltou, Luara? Você voltou esses dias também? Não foi tão esses dias assim. Tem umas 3 semanas. 2 então semanas e pouquinho. Então já tô bem recuperada, assim. Mas o começo foi difícil, não vou mentir. Eu voltei na segunda e eu fiquei umas 30 horas viajando. Então, quando eu cheguei, eu só queria dormir. E eu ainda tô acordando no fuso horário de lá. Então, 5 da manhã eu tô de pé. Mas eu queria começar pelo básico, né? Tipo, vocês duas foram em programas de feiras, é isso? Contar um pouquinho como foi a experiência, o que é o chamado fellowship, né? E por que vocês escolheram os lugares que vocês foram que não são exatamente o circuito normal, e por isso que nos une aqui hoje, nessa conversa. Bem, eu voltei de Taipei, né, em Taiwan, e, enfim, é uma fellowship muito legal, e a ideia, né, da fellowship é sempre levar editores de outros países para conhecer o mercado daquele determinado país. Então, países que têm, né, essas feiras do livro um pouco mais bem abastecidas financeiramente conseguem fazer esse tipo de coisa, mas é muito comum também que esse tipo de fellowship se concentre em países do mesmo continente. Então, nas Américas, né, os americanos são mais convidados, na Europa os europeus, na Ásia os asiáticos e tal. Então, é bem legal quando a gente consegue atravessar essa barreira dos continentes e ir para outro lugar. Mas isso depende muito da própria disponibilidade da fellowship, porque eles têm que investir mais dinheiro, já que eles estão levando a gente para esse país, né? E a ideia deles, como é apresentar o mercado, enfim, as fellowships variam muito, né? Depende muito de país para país. Mas tanto essa de Istambul quanto a de Taipei que eu fui, a ideia deles é apresentar mesmo. Então tem palestra, você vai um pouco antes, ver como é que as coisas funcionam, tem às vezes visita em editora e tal, para você conhecer meio que a fundo o mercado e depois fazer as reuniões tradicionais.
Então, o que é muito maneiro é que quando você começa a fazer as reuniões, você já viu as palestras, você já sabe quais são os livros, você já entende mais ou menos como que o mercado funciona. Ah, isso aqui significa isso para eles, isso aqui vende tanto para eles. Então, é um jeito muito, muito, muito intenso e rico de você conhecer o mercado do livro naquele país em, tipo, um crash course de 7 dias, assim. Acho que a Gabi pode complementar e, enfim, explicar. A de Istambul é um pouco mais curta, ela dura só 3 dias. Na verdade, foi a terceira vez que eu participei da Fellowship de Istambul, mas foi a primeira vez que eu participei em Istambul. Em 2021 e 2024, eu participei online da Fellowship, fazendo as reuniões no fuso horário daqui, e eu percebi que, em geral, eu conversava com outras pessoas que estavam fazendo online, e eu entendi por que quando eu fui lá. Basicamente porque é muito difícil fazer uma reunião virtual quando você está no lugar com todo mundo falando ao mesmo tempo, com barulho e internet compartilhada do lugar. Mas na Fellowship de Istambul, eles têm essa questão de levar gente do mundo inteiro. Então, tinha bastante gente da Europa, sim, porque, né, ali na Turquia, né, perto da Europa, mas tinha bastante gente de outros países, algumas pessoas da América, tinha 2 pessoas, tinha mais uma editora do Brasil, o pessoal da Panda Books estava lá, também foi a primeira vez que eles participaram presencialmente, e tinha, o país convidado desse ano foi a China, então teve palestras sobre o mercado chinês, teve palestras sobre inteligência artificial, mas as palestras lá eram durante as feiras. Então, se você quisesse assistir, você tinha que deixar aquele espaço vago na agenda, e algumas eram na hora do almoço. Mas a gente teve também visitas a lugares de Istambul. A gente fez 2 passeios, fora a própria biblioteca onde acontece a Fellowship de Istambul, que é a Rami Library, que cara, é um lugar incrível, é muito grande, muito, muito grande. Ela era um arsenal militar antes, e eles fizeram um tour com a gente pela biblioteca, pelo museu, pela maquete que eles têm, que mostra como que eles são organizados, e é uma das maiores bibliotecas do mundo, tá no tipo, top 5 assim, de tamanho, sem ser em subsolo, porque várias bibliotecas dos Estados Unidos, principalmente, eles têm subsolos e vários andares para baixo, né? Então podem ser prédios relativamente menores, lá não, lá é só o térreo, digamos assim, e em algumas partes do prédio tem um segundo andar. Então, só por essa visita já super valeu. Como a Laura falou, é um momento bem frenético. Em Istambul, a gente marca as reuniões antes, então o sistema abriu acho que uma semana antes para a gente começar a marcar as reuniões com os outros participantes. E é bem legal porque você escolhe se você está vendendo, comprando, ou vendendo mais, comprando mais, vendendo, e escolhe com quem você quer falar, marca as reuniões, e são reuniões de meia hora. Então, se você solicitou a reunião, ela vai ser na sua mesa, se você aceitou, vai ser na mesa da pessoa que solicitou. Então, às vezes, a gente estava correndo de um lado para o outro da biblioteca, porque algumas mesas eram muito longe, tipo, eu estava na 73, né, a mesa da Mag, mas eu tinha reunião tipo, na 300, eu tinha que sair procurando, eu tinha que correr de um lado para o outro, só que a outra era na 100 e pouco, aí volta correndo. Então teve um dia que, por causa de 5 minutos, todas as reuniões ficaram mais para frente, mas foi uma experiência super legal, assim. Conheci o mercado da Turquia um pouco, né, tinha mais da metade dos participantes eram da Turquia, e tinha tanto. Lá é promovido por uma agência. Então isso é bem legal também, porque eles trazem as várias editoras, mas é uma grande agência deles que organiza o evento. A Gabi falou uma coisa que é interessante, esse negócio da mesa, e ela é agente, então ela não passa tanto por isso quanto nós editores, entendeu? A glória de você ter uma mesa na feira, vocês Lá não todo estão mundo tem uma entendendo. mesa. Vocês não Lá estão todo entendendo. mundo tem. Porque os editores nas principais feiras, eles não têm mesa, a gente fica andando atrás dos agentes, que os agentes que têm Sim. a mesa, eles ficam sentados, a gente fica andando igual umas barata tonta. Então, assim, você ter sua mesa, eu tinha onde deixar o meu casaco. Gente, assim, é glorioso. Assim, eu Lá, lutarei sempre pela minha mesa. lá todo mundo tinha uma mesa, e se tinha 2 pessoas da mesma editora, se, por exemplo, eu tinha uma editora que estava com o pessoal de ficção e o pessoal de não ficção, era uma mesa para cada um.
E, e aí, no primeiro dia, eles decidiram que o almoço ia ser na mesa. Então, eles trouxeram as lancheirinhas pra gente, pra comer ali na mesa. Aí, eles viram que isso não dava certo, porque ninguém tava na própria mesa, tava todo mundo espalhado. Aí, eles, então, gente, no segundo dia, eles mandaram uma mensagem: por favor, apresente seu crachá pra retirar seu almoço. Foi muito mais fácil. Mas a gente corre também de um lado pro outro. É muito, muito divertido essa parte, porque a gente conhece um monte de gente. Eu acho que uma Legal. das coisas mais legais foi realmente fazer contatos com pessoas de países que eu dificilmente teria contato no dia a dia. Porque para uma agência pequena como a minha é muito difícil a gente ir para as feiras grandes, é muito caro. Para ter uma mesa numa feira de Londres, numa feira de Frankfurt, é extremamente caro para a gente aqui do Brasil, né? Tudo em euro e tudo mais. Mas na Fellowship é mais acessível. A de Istambul tem níveis, então, dependendo da bolsa que você recebe, eles pagam mais ou menos coisas da sua estadia lá. E aí eles conseguem levar mais gente. Então, quem está perto, por exemplo, eles pagam só a feira com alimentação. Para algumas pessoas eles pagam um hotel, para algumas pessoas eles pagam hotel e passagem. Eu queria perguntar para vocês como é que foi mais esse processo de seleção, porque eu imagino que cada fellowship tem as suas particularidades e tudo mais. Eu acho que assim, cada fellowship funciona de um jeito, literalmente, assim, você tem que muito ir atrás, ler o edital e ver como é que funciona. E a gente estava brincando sobre isso na Aleph, né? Tipo, porque nos últimos anos eu participei de algumas fellowships, e deles, mas você tem que falar, né? Como é que você consegue e tal. Falei, gente, eu consigo me inscrevendo todos os anos, levando vários nãos até levar um sim. É assim que eu consigo. Então, assim, não tem o que fazer. Essa de Taiwan, eu acho que eu me inscrevi 3 vezes, e daí nessa eu consegui. A de Paris eu devo ter me inscrito umas 6 vezes, porque eles são uns pentelhos. Putz, e a de Paris não pode agência, porque a gente tentou se inscrever e eles só para editores. Tem Não isso pode. também. E então é isso, você vai se inscrevendo até você conseguir. E é normal isso acontecer, é normal se tipo, não conseguir de primeira, daí você tenta de novo. Até mesmo para você entender se faz sentido, se não faz. E algumas fellowships, elas são específicas. Então, a de Estocolmo esse ano, por exemplo, vai ser para ficção literária. Então, se você não trabalha com ficção literária, não tem sentido você se inscrever. A de Frankfurt, ela é específica todos os anos, cada ano tem um tema e tudo mais. Então, acho que essa é a principal coisa, você prestar atenção no que o edital está pedindo. Porque eu hoje trabalho com não ficção e ficção científica. Não faz sentido eu me inscrever na de Estocolmo, que vai trabalhar com ficção literária, sabe? Então, acho que isso também é bastante importante, assim. E uma coisa também que sempre ajuda nas inscrições é se você já tiver trabalhado com o autor daquele país. No caso da de Taiwan, eu nunca tinha trabalhado, né, com nenhum autor taiwanês, mas mesmo assim eles toparam. Mas se você já tem um autor daquele país, né, se você já contratou alguma literatura daquele país, ajuda demais na hora de você se inscrever. Eu não sei como é que funciona com a agência, Gabi. Eu imagino que se você represente, ajude também, né? Então, eu imagino que sim, dependendo da. Tem que olhar mesmo o edital, o que é. Lá na de Istambul é muito forte para literatura infantil. Acho que, sei lá, metade do pessoal que estava lá era da parte de literatura infantil, livro ilustrado, literatura até 10 anos ali, antes do middle grade ainda. Então, tem que olhar realmente quem mais participa, mas lá vai de tudo um pouco. Tinha várias agências do resto do mundo. E aí, no caso, o que conta para a gente, imagina, é o portfólio, porque na inscrição de Istambul você não precisa mandar cartas de outros editores, em algumas fellowships, como a de Frankfurt, você precisa de cartas de editores de outros países ou de agentes de outros países com quem você já trabalhou, endossando assim a sua candidatura. Se eu não me engano, Paris é 1 e Frankfurt são 3. Mas na de Istambul não tem isso. Você se inscreve uns meses antes, acho que eu me inscrevi em novembro. E, nossa, só que eles são muito pequenos organizando, então eu fiquei na ansiedade, porque atrasou vários dias para sair o resultado. E aí você tem que mandar um portfólio do que você tem. Tanto do que você, se você é uma editora, dos livros que você já tem publicados, mas também os livros que você quer vender. Se você estiver representando para editoras que estão representando os brasileiros para fora, você manda o que você tem, o que você publica, e no caso da agência é a mesma coisa. Então, eu montei um catálogo com os autores que eu tenho,
tudo em inglês, obviamente, e para que país estava disponível os direitos desses livros. E aí escrevi, tem que fazer um texto explicando por que seria legal participar, né, o que tem de diferencial. E, assim, como eu falei, foi a terceira vez, eu já eu já tinha participado outras vezes, mas eu queria realmente ir para lá, porque é uma experiência totalmente diferente de participar online. Online eu fiz, sei lá, 5, 6 reuniões, até porque o fuso horário não ajuda, não dá para ficar fazendo reunião 1 da manhã direto. Mas estando lá, eu acho que eu fiz, estando baixo, umas 20 reuniões. Então, é outra questão. Mas para a agência também tem a questão de que muitas editoras de lá estão procurando representação no Brasil. E como o Brasil não é um país que eles têm tanto contato, pelas conversas que eu tive, eles acham o nosso mercado um pouco diferente, um pouco esquisito. Muitas delas têm representação para os países de língua espanhola da América Latina, mas não para o Brasil. Então, nesse ponto eu achei bem interessante, porque várias editoras de todos os portes de lá e de outros países estavam procurando representação dos livros delas no Brasil. Talvez eu esteja falando uma coisa meio óbvia, tá? Uma pergunta meio boba. Mas a ideia de vocês, assim, são feiras que são fora do circuito europeu e coisa. Istambul, tá. Vocês entenderam. Digamos assim. O circuito mais tradicional. Exato. Mainstream. Alguma coisa parecida, né? Tem alguma coisa que vocês acham que é importante? Porque, primeiro, você não conhece só as pessoas local, mas de outros países, né? Tipo, a experiência em si, hoje, pensando, de volta, o que vocês acham que é o grande diferencial do que ir para Frankfurt, Londres e Bolonha, por exemplo? Cara, eu acho que com certeza isso que você está falando de você ter um contato maior com pessoas que talvez não vão para Frankfurt, Londres e Bolonha. Então, muita gente que eu encontrei em Taiwan, em Taipei, não ia. O Londres é semana que vem e eles não, a gente não vai. Talvez a gente vá para Frankfurt. E em Frankfurt é impossível você conseguir marcar com todo mundo, porque são 3 dias naquela cidade infernal. Então, assim, não dá, não tem nenhuma condição de você conseguir encontrar todas as pessoas. Então, isso é muito legal. Você vai acessar pessoas que você não acessaria indo para as outras feiras. Isso é com toda certeza absoluta. O que eu acho também, você consegue conversar com editoras um pouco menores, porque quando você vai para Frankfurt, para Londres, como você tem um tempo limitado, você vai tentar ir nas cabeças, assim, para você, né, marcar o que você precisa. Ali você consegue dar uma esparramada, você consegue conversar com editoras médias, e às vezes até menores. Eu conversei com pequenas editoras, foi muito legal também. E eu acho que você consegue entender melhor como é que funciona o mercado daquele país. Porque assim, eu vou para Frankfurt, o que eu sei do mercado da Alemanha? Nada. Entendeu? Tipo, o que eu sei é que eu procuro por fora. Frankfurt não me dá nada sobre o mercado da Alemanha. Londres não me dá nada sobre o mercado do Reino Unido, da Inglaterra. Então, eu acho que isso essas fellowships fazem com primor, assim. Te dá uma ideia do mercado, de como ele funciona. E por mais que eu, diferente da Gabi, eu não venda livro para fora, né? Então, tipo, mas por que você quer conhecer sobre o mercado deles? Então, as pessoas perguntam isso, real, assim. É legal para você ter ideias, então, tipo, você tem muitas ideias indo, conhecendo e vendo o que as pessoas estão fazendo, diferente de você. Mas também eu acho que dá muito quando você recebe um original daquele país, depois de você ter ido para fellowship, você consegue entender melhor o que ele representa. Você consegue avaliar melhor, você consegue ter uma noção melhor do que ele é dentro daquele universo que você começou a compreender. Então, eu acho que isso é fundamental de ir presencialmente, ver as pessoas, conversar com as pessoas e saber quando você receber o que você está recebendo. Nossa, exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer reunião com pessoas da Malásia, de editoras pequenas do Egito, de editoras chinesas, porque, como eu falei, a China era o país convidado, então tinha bastante gente da China que não vão para Frankfurt, talvez até vão para Londres, algumas vão para Bolonha, né, porque muitos trabalham com livro infantil, que é uma seara que a MAG está começando a atuar agora. Mas como é que eu ia achar essas pessoas? Né? É muita gente. Quando você vai para uma feira grande, você vai falar com os grandes. E lá em Istambul, o ritmo é muito diferente, porque apesar de serem 3 dias, várias reuniões, todo mundo ali,
você está mais próximo, você tem mais tempo para sentar e conversar. E a gente fez alguns passeios depois, né, dos dias de reunião, que a gente teve tempo de sentar e discutir mercado e conversar. E, poxa, eu aprendi sobre o mercado ucraniano, eu aprendi sobre o mercado da Malásia, eu vi o que eles estão procurando lá, o que eles estão vendendo, o que eles estão produzindo lá na Turquia também, o que é o best-seller deles na parte que eu trabalho, de fantasia, ficção científica, terror e agora infantis, de um jeito que dificilmente, assim, eu não fui para uma feira grande, eu não tenho a experiência de ir para Londres, Frankfurt ou Bolonha, mas todo mundo que eu conversei lá falou, eu gosto muito mais desse tipo de evento do que das grandes feiras. Muitas eram editoras médias e pequenas que não tem tanto, sabe, os agentes não vão falar com eles nas feiras grandes. E eles estavam falando aqui, a gente senta, a gente conversa, a gente troca. Muita gente vinha com dúvidas de como era o nosso mercado. Eu conversei com o pessoal da Índia, que já atua no mercado brasileiro de infantis, ele queria mais informações, ele queria saber mais do nosso mercado. Conversei com pessoas que queriam saber como é que está o nosso ritmo de leitores. A gente está ganhando, perdendo leitores, infelizmente, vou falar que estamos perdendo, mas foi essa troca muito mais próxima do que num evento muito grande, que é uma correria, sabe, você corre de um lado para o outro, não tem tempo de falar com todo mundo, tem as cartas marcadas, né? Tem as pessoas muito grandes que estão lá. Lá na Fellowship de Istambul também tinha gente de editoras muito grandes. Estava o pessoal da Hachette, estava o pessoal da Simon Schuster, do Kay, tinha o pessoal do Planeta Médico, participou só online, mas assim, tinha editoras grandes também. Tava também o maior grupo editorial, acho que russo, só que essas pessoas estão ali sentadas no mesmo barco que você, literalmente, porque a gente fez um passeio de barco pelo Bósforo, conversando e trocando ideia e falando como é que é trabalhar com o livro para elas, e brincando e falando, né, tá todo mundo aqui porque ninguém tem dinheiro, porque a gente trabalha com livro. Então saber que tá todo mundo no mesmo barco, o mundo inteiro. Eu tive a experiência de ficar mais dias além da feira, né, que foram só 3 dias, eu fiquei 8 dias em Istambul, e depois da feira, nos 3 últimos dias, eu passeei com as pessoas que eu conheci na feira. Então, fui passear com uma ucraniana, com uma moça do Nepal, com uma italiana, uma portuguesa que trabalha na Inglaterra e mais um monte de gente, sabe? Que também pôde ficar ali e trocar. E é muito legal ver essa pluralidade de obras, porque eu acho que a gente fica muito centrado nas grandes feiras e no nosso mercado nos Estados Unidos e Inglaterra. Mais Estados Unidos que Inglaterra, mas enfim, né? Porque falam inglês. E nessas feiras você vê pessoas que vêm de outros países, que têm outras culturas, que têm outras histórias para contar. Então, sentar e ler um livro infantil palestino, um livro infantil grego, um livro infantil chinês, é muito diferente de avaliar os livros dos Estados Unidos e da Inglaterra, que a gente meio que já conhece. E isso que a Gabi falou dos próprios fellows, né, das pessoas que estão fazendo a fellowship com você, é muito real, assim. E você faz amizades muito bacanas que depois vão, tipo, você vai continuar e você vai escrever para eles vão te contar coisas e você vai contar coisa para eles e você pode trocar figurinha do que você está comprando, do que eles estão comprando. Então, assim, isso é muito, muito, muito legal. A primeira fellowship que eu participei foi de Istambul, em 2018, e eu estava hoje respondendo um e-mail para um amigo que eu fiz lá, entendeu? Assim, então é muito legal, isso continua, você leva essas pessoas que você conheceu para sua carreira profissional, sabe? E isso é muito divertido porque você consegue ver também pessoas do mundo todo aprendendo a mesma coisa que você naquele momento e como eles encaram uma coisa diferente, sabe? Você vê, tipo, sei lá, a pessoa da Alemanha vai fazer uma pergunta, você vai fazer outra, e a pessoa da Tailândia vai fazer outra, e daí você meio que entende por qual viés a pessoa está observando aquilo, sabe? Então é bem, bem legal. Vocês comentaram isso sobre as pessoas acharem o mercado brasileiro estranho, e vocês também falaram sobre usar esses eventos como uma chance de conhecer outros mercados. Vocês sentem que vocês
fizeram outras pessoas conhecerem o mercado brasileiro. Queria que vocês comentassem um pouco se teve alguma coisa que vocês ouviram, alguma percepção que vocês tiveram que desmistificar sobre o nosso mercado. Não sei se alguma questão, mas todo mundo ficou animado para vir para a Bienal do Rio. Muitos não sabiam que existia a Bienal do Rio e que tem um momento de negócios, né? Agora antes da Bienal, uns dias. E aí eu comentei para eles e todo mundo ficou muito animado de vir e conhecer. Alguns editores já tinham contato com o Brasil, mas acho que uma coisa que eles... Assim, eu estava num país de religião muçulmana e uma questão que eu tive assim foi que eles ficaram muito surpresos que a gente realmente publica muito livro LGBT. Porque eles não podem. A maioria dos contatos que eu fiz falou, eu não posso comprar, até gostaria, mas no meu país a gente não pode publicar, o governo tem que aprovar, não dá, se tem alguma coisa que não seja LGBT, eu tipo, talvez eu vou ter que olhar com muito carinho, mas eu não sei. Aí eu mandei um e-mail, uma mensagem para minha equipe, se a gente tem livros héteros. E a gente tinha, tipo, 2. Mas acho que teve uma ou duas reuniões que o pessoal achou que a gente falava espanhol, mas ok. Acontece. Muita gente achava que a capital do Brasil é São Paulo, mas no geral eu tive contato com algumas pessoas que já tinham trabalhado com editoras brasileiras para um ou outro projeto, ou que tinham muito interesse em saber o que a gente estava publicando, o que estava fazendo sucesso aqui. Eu cheguei a conversar com algumas autoras também de livros infantis que queriam apresentar o trabalho delas para o Brasil. Isso foi super legal poder falar para elas o que talvez funcionasse, o que não. E uma coisa que deixou todo mundo muito surpreso lá foi quando eu comentei que a gente tem uma comunidade muito grande de imigrantes árabes e japoneses no Brasil. E o pessoal não sabia disso. E foi muito engraçado, porque eles me ofereciam as comidas e eu falava, a gente tem isso no Brasil, sabe? A gente come essas coisas. E eles falavam, mas como assim? Não é daqui? Eu talvez seja, mas a gente tem, sabe? Bastante gente da Turquia, bastante gente dos países árabes em geral no Brasil, então não era uma novidade. Mas fora isso, não consigo pensar. Eu acho que para mim, assim, lá em Taiwan, a coisa mais impressionante para eles era a distância mesmo. Eu não acredito que você veio para cá. Então, tipo, por que raios você foi e veio para cá, sabe? Todo mundo perguntava quantas horas. Quantas horas de voo e não sei o quê. Então, acho que isso é muito diferente. E eu acho que eles queriam muito. Eles ficavam muito animados de estar falando com alguém do Brasil, eles queriam muito falar sobre Taiwan e mostrar. Eles têm um orgulho muito grande do país, né? Então, mostrar muito disso também e perguntar: você já tinha ouvido falar isso? Qual é a impressão que vocês têm de Taiwan lá? Então, assim, muito querendo esse espelho, sabe? Meio que entender qual é a reflexão que a gente tem sobre o país deles. E eu sempre perguntava se eles conheciam alguma coisa do mercado brasileiro, se eles já tinham lido alguma coisa brasileira. E é muito impressionante que acho que na Turquia também, pelo que eu me lembro, um livro muito lido é O Meu Pé de Laranja Lima. Então, assim, é muito, 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 muito doido. Todo mundo citava Paulo Coelho para mim. E Paulo Coelho. O Alquimista é muito grande lá. Sim, e no Nepal. São os dois, assim, que sempre falavam quando eu perguntava alguma coisa de literatura brasileira. Mas é isso, acho que sempre com muita curiosidade. Mais do que qualquer coisa, assim. Não tem nenhuma ideia pré-concebida, é uma curiosidade muito ampla, assim, muito genuína, sabe? Acho que uma agente só achou que a gente falava espanhol, mas, de novo, eu tô 100% bem com isso, porque eu fui aprender lá em Taiwan qual é a diferença do chinês tradicional e simplificado, então, assim, eu tô super bem com isso. E foi muito bom, assim, é muito legal você poder falar também do Brasil e explicar, e daí coisas que você acha que são muito absurdas, eles falam, mas esse é um número bom, porque veja por esse lado, e daí você fica, faz algum sentido, é bom ver por outros olhos também. Eles perguntavam muito o que é um best-seller no Brasil, eu falava, depende, mas teve
um editor que falou, não, porque assim, se no nosso país vender 4.000 livros, vendeu assim absurdos, mas assim, é o nosso maior, o livro que mais vende no ano, assim, nossa. Aí ele falou, não, mas tem não sei quantos milhões de pessoas. Eu falei, menor que São Paulo. Outra coisa que deixava eles impressionados é o tamanho do Brasil, porque muitos deles, quando conheciam, perguntavam, você vai, quanto tempo é São Paulo-Rio? Eu, de ônibus, 6 horas, de avião 1 hora. Eles, como assim 6 horas? 6 horas a gente está em outro país. Eu falei, pois é, então. E o que vocês trouxeram de visão do mercado deles, né? Do mercado editorial, sabe, da Turquia e de Taiwan? Cara, para mim a principal coisa assim que vendo do mercado deles é uma pluralidade muito, muito, muito grande de gêneros e estilos e tudo mais. Então, assim, isso que a Gabi estava falando, porque o best-seller representa sei lá quantas mil cópias vendidas, isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque significa que meio que espalha, sabe, a venda dos livros. Então, quando a gente não tem uma diferença tão grande entre o best-seller e o mid-seller, isso é saudável para o mercado também, não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa que eu vi muito em Taiwan. Uma diversidade de gêneros que vendem no mid-range ali muito grande. E isso para ficção e não ficção. Não ficção, assim como no Brasil, muito forte é o mercado nacional, né? Então, é claro que tem os Atomic Habits da vida e tudo mais, mas eles têm também essa coisa muito forte das personalidades nacionais que fazem livro de não ficção. Então, isso para mim ficou muito claro e muito parecido com o Brasil. O professor que fala sobre economia, daí tem lá a carinha dele nos livros. Essa é uma influência de relacionamento, sabe? Então, assim, isso era muito, muito similar ao que a gente está vendo aqui. E na ficção, aí eu já vi uma coisa um pouco mais espalhada. Né, um pouco mais, tem livros, de novo, todos vendendo ali na média, mas um número maior de livros vendendo na média. Então, tem fantasia, tem ficção científica, tem romantasia, é claro que tem romantasia, mas as outras coisas também vão aparecendo em números mais expressivos do que o que a gente está vendo. Porque eu acho que no Brasil a gente está vendo cada vez mais essa separação, né, do best-seller para o mid-seller, o salto está muito grande, e isso, para mim, é um problema, porque daí você depende, né, muito desses livros que vendem demais, mas acho que passou uma moto em algum lugar aí. Mas eu acho que lá eu vi essa coisa mais espalhada mesmo, sabe? De poder ir vendendo com números expressivos, sem ter que chegar ao best-seller, que eu achei muito legal. Fez sentido? Respondeu a sua pergunta, Fábio? Beleza. Eu acho que lá na Turquia, eu infelizmente não tive tanto acesso ao mercado deles pela organização da feira mesmo. Como eu falei, a gente chegou ali no primeiro dia, teve a palestra de abertura e meio que já começou. Mas conversando com os editores e com os agentes de lá, eu percebi que eles realmente têm um mercado muito forte infantil. Eles também têm isso de um mercado nacional fortalecido com os autores nacionais. Eu tive a oportunidade de ir em algumas livrarias e os best-sellers deles lá são os mesmos, sabe, daqui, em ficção, algumas de não ficção também, mas em não ficção você realmente via muitos nomes nacionais turcos. Eles também têm bastante coisa de tudo. Eu acabei focando mais na parte de ficção científica e fantasia. Eles têm coisas para mostrar, que é muito interessante, pois é diferente, né, do que a gente tem aqui da nossa produção de fantasia e ficção científica, mas muito próxima em várias questões de culturais mesmo. Eu percebi também que eles têm um fortalecimento muito grande ali na feira mesmo, de as editoras que trabalham com autores que estão ali em Istambul, eles levaram os autores para acompanhar, para falar do próprio livro. Então eles valorizam bastante o que eles produzem. Eu senti também que eles estão bastante abertos a comprar coisas de outros países. Assim, eles não compram só dos países, não só dos Estados Unidos. Para eles é mais fácil traduzir do inglês, porque tem mais tradutores, mas eles estão muito dispostos a
procurar os best-sellers dos outros países. Então, a saber o que, não só os best-sellers de lista, mas o que está vendendo bem no gênero que você trabalha, sabe? O que você tem para me apresentar? Então, foi super legal poder apresentar os meus autores para essas pessoas e discutir o que eles têm parecido ali que funcione. Eu tive contato também com uma agente de lá, que ela é uma agente freelancer, e aí ela estava me contando mais um pouco assim de como funciona. Lá as editoras funcionam de um jeito um pouco diferente na parte de vendas, né? As editoras têm as próprias livrarias em geral. No próprio prédio que funciona a editora, na parte de baixo tem uma loja vendendo não só os livros delas, mas os livros das outras editoras também. Então, eles têm uma boa distribuição, pelo menos ali em Istambul. Eles publicam bastante livros de outros países árabes. Então, fora que eu estava conversando com alguns editores que estavam falando que às vezes você vende o livro para a Turquia em turco, mas quando é um país de língua que a língua é o árabe, você acaba vendendo para todos eles, e uma editora espalha em todos eles. E ali na Turquia, com os outros países árabes, eles têm bastante essa troca de publicações. E a Turquia tem bolsas de tradução dos livros deles para o exterior. Então, teve editora que chegou a me oferecer e falou: olha, eu estou te oferecendo o livro já com a tradução e a preparação do texto pagas. A gente paga. Porque eles têm essas bolsas para exportar a literatura deles. A gente tem também aqui no Brasil, mas é um pouco diferente. E é bem diminuto, assim. Agora, tem bem difícil. Mas isso que a Gabi falou das bolsas de tradução, cara, é de uma ajuda gigante. Taiwan também tem, é de tradução e produção, então eles pagam um pouco do custo da produção também. E a diferença que isso faz quando o editor está avaliando o texto é brutal, assim. Porque é isso, uma tradução do chinês é caríssima. Então, eu já pensaria 80 vezes mais para adquirir o direito daquele livro. Mas sabendo que a tradução vai ser paga e parte da produção vai ser paga, cara, isso é incrível. A gente pode pagar melhor o tradutor, a gente consegue, né, começar com um respiro maior e tudo mais. Porque são traduções que, além de serem caras, elas demoram demais. Então, a gente está falando... Demoram. Não, elas levam o tempo que elas precisam levar. Não estou falando que o tradutor está errado. Mas, enfim, elas levam mais tempo porque precisam levar mais tempo. Então, a editora está ali investindo dinheiro sem retorno por muito mais tempo do que um livro do inglês. Então, assim, a gente ter essa contrapartida de investimento do governo deles para a promoção da literatura é fundamental. Assim, não consigo dizer o suficiente o quanto isso é fundamental. Nossa, e todo mundo que... Vários editores perguntavam, tá, mas como funciona? Se eu comprar o seu livro, a gente consegue uma bolsa para tradução? Eu falava, olha, é mais difícil, vou ver e tal. Eu, tipo, tá, então, mas se você conseguir o livro você tem que me mandar em inglês para eu avaliar, e aí, se rolar, a gente vai atrás disso, e é isso. Lá, a maioria dos países que eu conversei, eles estão acostumados com isso, com o financiamento dos governos para exportar a literatura deles. É uma prática comum. Esperada. Inclusive, a Coreia faz uma coisa muito legal, e eu acho que ela é um dos únicos países que faz, de ter um patrocínio para tradução de sample de livros. Então, os tradutores, eles se inscrevem para traduzir 1 ou 2 capítulos de cada livro. Então, quase todo livro coreano que aparece no mercado, você consegue ler 1 ou 2 capítulos em inglês, porque o governo coreano paga os tradutores para fazer isso. Porque o gasto que a editora teria para, né, traduzir esse livro para o inglês, para ir passar para os outros países e talvez ser vendido, é proibitivo. Então, o governo ele precisa se inserir ali de alguma forma. E, se eu não me engano, a Coreia é o único que faz. Eu não conheço outro país que faz isso. E é isso. Todo livro coreano que eu recebo tem uma sample em inglês, sabe? É maravilhoso. O pessoal da China, não são todos, mas com os chineses que eu conversei lá, eles têm meio que uma verba na editora para ter isso em inglês. E algumas editoras menores que eu conversei de livros infantis lá na Turquia, elas já fazem o livro em turco já com uma tradução para o inglês, porque elas sabem que o que elas vão levar para as feiras vai ser um inglês. Então, o escritor lá,
às vezes já escreve nos 2 idiomas de uma vez para ficar mais fácil. Realmente, eu estou agora trabalhando com essa parte de passar os primeiros capítulos, né, dos livros que eu apresentei para o inglês, e é um valor considerável, porque o valor de versão, em geral, é bem mais do que o valor de tradução. Algumas coisas a gente faz meio in-house, né? Os autores que escrevem inglês, às vezes, conseguem passar o começo do livro deles. Eu tenho autores que já escrevem algumas coisas em inglês, mas é isso, é todo um investimento para a gente conseguir levar esses autores para fora. Eu dei a sorte de que uma das editoras, ela nem está comprando, mas uma das colegas que eu fiz lá, ela ficou muito interessada nos livros que eu estava vendendo, porque ela estava na mesa atrás de mim, e ela lê português, porque ela estudou português, ela fala 10 línguas. Então ela falou, me manda esses livros que eu quero dar uma olhada, e se eu gostar, qualquer coisa eu ajudo você. Mas assim, né, onde você vai achar uma pessoa não lembro nem o país dela agora, que não sei, gente, eu ainda estou no fuso horário errado, mas que fala português, sabe? Não, as pessoas lá não falam. E aí é isso, a gente depende do inglês, a gente depende de passar esses textos para o inglês para conseguir que essas pessoas possam ler e avaliar para, se possível, comprar o livro e aí traduzir do português para o idioma deles. A gente tem tradutores de português para o turco, mas é o que a Laura falou, custa caro isso, demora. Então é uma barreira que a gente encontra e que para eles é muito mais simples, pelo menos na Turquia é realmente simples. Todos os editores turcos que eu conheci, que eu conversei, eram bem claros. Olha, a gente tem as bolsas de tradução, a gente consegue, então é só você ler, vou te mandar o material em inglês, você lê, se você gostar, a gente conversa. E na Turquia, inclusive, já aconteceu da negociação com a gente ser assim, a gente faz o contrato, a gente coloca que se você não conseguir a bolsa de tradução, o contrato está anulado. Então, assim, porque a gente sabe que é caro, a gente sabe que é assim, então o adiantamento está anulado, a gente para tudo. Então, isso dá uma confiança muito grande para o editor poder chegar e fazer a oferta, porque sabe que vai ter esse Sim, auxílio, né? sim, Eu com queria certeza. perguntar sobre a preparação que vocês têm que ter para ir para esses eventos. Você, como a Gabi estava falando sobre esse trâmite aí da tradução, você como agente e a Luara também como editora, o que que vocês têm que se preparar para ir nesses eventos? E também se vocês puderem comparar experiências prévias em outros eventos, para o que vocês aprenderam em um evento que vocês levaram para outro. Eu só fui na Fellowship de Istambul, mas eu participei de outros momentos de rodadas de negócio. Acho que o principal é que eu tenho que ter tudo em inglês, eu tenho que saber vender os livros, todos eles, até os que não são os meus autores, dos outros agentes. A gente tomou um tempo antes da viagem, eu e a equipe, na Mag a gente está em 5 agentes, sentando, vendo o que a gente achava que podia ser legal para levar para o exterior, montando esse material de um jeito visualmente bonito, com um resumo do livro, com quem é o autor, as informações básicas, montando esse catálogo mesmo. E eu tenho alguns livros já em inglês, porque o autor escreveu uma versão em inglês, mas na maioria é isso. Eu não me preocupei, na verdade, antes de ir, porque eu não tive tempo de versar todos esses capítulos. Eu expliquei para os editores que eu conseguia mandar o resumo completo do livro e um material ou outro. Mas agora, sabendo até quais livros eles têm mais interesse, eu estou correndo atrás disso, porque, como eu falei, eu tenho muitos livros LGBT que, na maioria das vezes, não eram o que eles queriam, mas sabendo quais foram os livros que todo mundo quis, esses livros agora eu estou trabalhando nessa parte. Fui muito questionada se não valia a pena usar uma IA para traduzir. Quis chorar, mas foi um questionamento. Mas eu sei que o pessoal, uma das editoras que eu conversei da China, falou que eles têm uma IA própria na editora que ela trabalha, porque eles são uma editora, um estilo de Wattpad da vida, mas muito maior, que publica webcomic e novels, tudo online. Eles têm a própria IA para passar tudo para inglês, para eles poderem apresentar para os editores, e aí se comprar, eles mandam o original para tradução. Eu acho que isso, no meu caso, pesquisar um pouco todas as editoras que eu ia conversar, né? Para entender o que eles publicam, então olhar todos os catálogos que estavam disponíveis, olhar quem era a pessoa, com quem eu estava falando. Se eu estava falando com
o diretor, como em alguns casos acontecia, ou se eu estava falando com a pessoa que cuida de livros estrangeiros. Foi mais nesse sentido. Pegando o gancho da Gabi, eu acho que isso de pesquisar antes as pessoas que você vai se encontrar é essencial, assim. Primeiro porque eu não conhecia muitas das agências de Taiwan, então eu tive que mesmo fazer essa pesquisa prévia. E assim como em Istambul, Taiwan abre antes para você fazer as marcações com os agentes de Taiwan e um tempo depois abre para outros agentes da Ásia que vão estar lá. Então, eu me encontrei com muitos agentes de Taiwan exatamente por isso que tem esse tempo antes que você consegue, a agenda tá bem flexível ainda. Então, fazer essa pesquisa prévia foi muito importante, e eu acho que daí respondendo um pouco do que a Beatriz perguntou, qual é a diferença de outras feiras, é que eu consegui ir mais focada, assim, eu não estava tão aflita como eu estava nas minhas primeiras feiras, que eu tenho que me encontrar com todo mundo, eu tenho que ver tudo que está acontecendo, eu tenho que... Então, quando chegava no segundo dia, minha agenda já estava cheia e eu não conseguia marcar com outras pessoas que poderiam ser interessantes. Então, agora eu já consigo ter um pouco mais de calma, pesquisar tudo, falar, não, isso aqui faz sentido. Esse aqui não faz tanto, então vou escrever para ele, se a gente tiver um horário, depois a gente se encontra. Caso não, tudo bem. Então, ter um pouco essa frieza de conseguir esperar para ver, né, o que vai ser, onde vai ser mais interessante você gastar o seu tempo, é uma das coisas que eu aprendi com as fellowships. Porque para Frankfurt, Londres e Bolonha, a gente conhece as pessoas, a gente fala com aquelas pessoas quase que semanalmente. Então é muito fácil você montar sua agenda, porque eu sei que eu tenho que encontrar com essa e essa pessoa. Inclusive, é engraçado que você marca uma vez um horário com aquele agente em Frankfurt, você vai passar todos os anos da sua vida se encontrando com aquele agente naquele horário, porque meio que ficou fixo ali, no ano que vem ele vai falar o mesmo horário, então é quase que uma repetição, um eterno retorno ali das reuniões. Mas nessas, não, você não conhece ninguém. Então eu ficava. E assim, em Taiwan, eu não conseguia nem mensurar o que era uma agência grande e o que era uma agência pequena, porque eu não tinha realmente nenhuma noção do mercado. Então, essa foi uma pesquisa que me deu um pouco de trabalho de fazer, mas que foi muito bacana, porque daí eu cheguei lá já com boas reuniões marcadas e ainda consegui incluir algumas coisas que eu fui conhecendo lá, tinha uns espacinhos, fui pedindo, ai, vamos encontrar sim, vamos encontrar agora. Daí você vai, perturba o pobre do agente na hora que ele tá almoçando, para você pedir para ele falar com você. Sim, normal, acontece, tem que botar lá sua cara e fazer isso. Mas essa pesquisa anterior é fundamental. Acho que a principal parte da preparação é você entender com quem você está falando e concordo com a Gabi em gênero, número e grau. No caso de Taiwan, a fellowship é muito organizada. Ela é organizada pela TAICA, né, que é a agência de cultura e promoção da cultura de lá. E eles fazem meio que um documento para você, antes de você ir, explicando, olha, e daí aspectos culturais. Olha, você precisa trazer dinheiro, não é todo lugar que vai aceitar cartão. Olha, aqui as refeições funcionam dessa e dessa forma. Aqui você precisa. Então, assim, isso eles já fizeram para mim e foi muito útil, que eu já cheguei sabendo muita coisa, porque senão essa era a outra parte que a gente precisa pesquisar, que são aspectos culturais que são diferentes. Tem que levar dinheiro, Sim. tem que pagar no cartão, como que você levanta da mesa, você leva o seu prato para lá, deixa o prato aqui. Então, esse tipo de coisa, eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso saber, eu preciso ter todas essas informações na minha cabeça antes de eu chegar. No meu caso, eu fui pesquisar o sistema de metrô e ônibus porque eu não fiquei no hotel perto da Fellowship, porque como eu estava pagando meu hotel, eu escolhi um lugar mais central, já que eu ia ficar mais tempo, mas que ainda fosse fácil de chegar. Então, eu descobrindo como pegar ônibus, se precisava de um outro cartão, se aceita cartão, como que funciona. Então, tá mais uma coisa aí e como é que é as refeições. Tipo, tem comida, que horas eles comem, eu descobri que eles comem tarde. Isso é legal, assim, quando a fellowship já faz isso para você, é bem bacana, porque meio que já te dá um roteiro, e eles já receberam outros estrangeiros, no caso de Taiwan, acho que era a 10ª edição, então eles estão há 10 anos recebendo estrangeiros, eles sabem, Olha, essa também era 10ª. começaram juntos, eles sabem o que que o estrangeiro olha de diferente, o que que ele acha estranho, o que que não acha, então eles já fizeram esse roteirinho que me ajudou muito. Mas essa pesquisa, né, daí fora do mercado, essa pesquisa cultural também é bem, bem importante. E no momento, MVB, América Latina, temos aqui Karina. Oi, Karina, tudo bom? Olá, Fábio, tudo bem? Com você? Tudo ótimo. Aqui no pós-carnaval, né? Com o ano oficialmente começando no Brasil
mas minha lâmpada não quer. A gente sempre fala de MVB, Metabooks e PubNet, né? Só que acho que vale a pena para quem não conhece e ouve sempre a nossa assinatura no começo aqui do podcast do Publish News, explicar um pouquinho. Quer falar um pouquinho disso pra gente? Acho que retomar a trajetória da MVB, não apenas no Brasil, é sempre importante, né? Para encontrar as raízes e, enfim, até ter uma certa credibilidade, dar uma maior credibilidade, já que a MVB já tem aí por aí uns 77 anos e está ligada à Associação Alemã de Editores e Livreiros, que está aí desde o século XIX. Do tipo, como assim? Não é? Mas da onde veio essas outras partes também da MVB? Conta um pouquinho também disso. Bom, a MVB surgiu, né, há 77 anos na Alemanha, parte da, como a gente disse, da Associação Alemã de Editores e Livreiros, mas nos últimos anos ela teve uma retomada mais direcionada para tecnologia, inovação e tudo mais, e acabou expandindo-se também para outros mercados, né, como Brasil, México, formando a América Latina, e Estados Unidos e Reino Unido. E a ideia principal da MVB é vir para simplificar processos no comércio de livros e compartilhar o conhecimento, lógico, com o leitor final. Então, essa parte de dar eficiência, trazer eficiência e simplificar os processos é muito forte para a MVB, para facilitar o trabalho do livreiro, editor, enfim. Sim, eu não tenho saudade nenhuma de como era antes da Metabooks, por exemplo, né? Pois é, a Metabooks, ela pode ter ainda um nome que pode, né, assustar algumas pessoas, ou achar que é uma coisa extremamente técnica e tudo mais, mas é um produto que não só no Brasil, mas em todos os países que a gente está, facilita demais e traz muita eficiência e visibilidade para o editor e livreiro. Então, é um produto que ajuda muito o mercado editorial. Quer dizer, é muito mais fácil o leitor achar, né? E o editor para o seu livro ser achado pelos outros, né? Exato. O encontro, né? O colocar o livro na prateleira certa para que o leitor o encontre de forma mais simplificada é o que a Metabooks, no caso, faz de melhor. Bem, mas aí a gente tem um caçula, né? Que é a PubNet. Um caçulinha no Brasil, ele já está mais presente na MVB alemã e nos Estados Unidos e Canadá, mas aqui no Brasil ele está com mais força agora mesmo, né, nesse ano, já integrado com Versa e tudo mais. Mas ele é uma ferramenta de integração automática de pedidos, que também chega para facilitar a vida aí de editores, livreiros e outros players aí para reduzir mesmo o tempo de trabalho, por exemplo, eficiência e de pessoas que refazem o trabalho por erros técnicos e tudo mais. Então, o PubNet chega para facilitar novamente a vida dos nossos colaboradores no mercado editorial como um todo. Porque também não tenho saudades nem um pouco dos pedidos em fax. Ou do tipo, o pedido na sexta-feira à noite para ver se pode entregar o livro, porque senão ele vai acabar. Quer dizer, o livro tá vendendo bem e o pesadelo de toda editora assim tem o livro no estoque, mas na livraria acabou. Então, sempre é importante aqui uma ajuda da PubNet, certo? Certo. A gente tem até um estudo ainda muito básico, né, já que a gente ainda está no começo, mas de reduzir de dias para horas ou hora o trabalho da pessoa que fica lá recebendo pedidos e
assim, é de 90% de redução do tempo. Então, acredito que é um produto que traz um ganho muito, muito favorável, assim, muito grande para o mercado. Olha, se eu tivesse 50% a mais no meu tempo, eu ficaria muito feliz. Não é verdade? Pois é. Então, Karina, acho que a gente conseguiu dar uma visão um pouquinho geral, assim, do que são essas verticais, né, da MetaBooks e da PubNet e dentro da MVB. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fábio. E agora de volta à nossa entrevista. Gente, acho que tinha muita coisa ainda para falar, mas o tempo tá acabando, infelizmente. Mas obrigado por dividir um pouquinho aqui com a gente. Acho que foi bem interessante, porque realmente, quando eu vi, sabe, de vocês, eu no Instagram eu falei, putz, é muito legal, eu quero saber mais. E estamos aqui. Mas antes de a gente terminar e para os agradecimentos, etc., eu queria uma indicação de vocês, alguma coisa que vocês estejam vendo, lendo, ouvindo ou algo assim. Eu vou começar só para dar um tempinho para vocês. Eu acabei de ler o Alerta Vermelho, né? Claro que também ganhei até da Tereza. Obrigado, Tereza. E é um livro que eu adorei. Eu li devagar, geralmente, e é um livro curtinho assim, mas ele é muito denso, ele tem muita informação, tem muitas sutilezas que vamos ver se eu faço uma sinopse boa, porque a editora tá aqui, então não quero dar mancada. Mas é tipo um robô assassino, né? Só que num futuro que para mim faz muito mais sentido, que ele trabalha para uma corporação. Só que a corporação, ela gosta muito de cortar custos, então assim, o robô, ele é muito autoconsciente, porque ele se auto-hackeou, não é isso? E tipo, então ele tem uma visão muito crítica, muito ácida das coisas, assim, sabe? E só que ao mesmo tempo o livro tem muita ação. Então é um livro muito divertido de ler, sabe? Só que pra mim ele te joga tipo em algumas coisas muito ácidas em relação ao capitalismo, né? Do tipo, olha, não sei o que, eles não fazem isso porque ninguém vai usar, não reparar, ou se tá no seguro, sabe? Eu achei muito, muito divertido e ao mesmo tempo é muito interessante, denso, não sei nem como explicar. Eu tô ansioso, né? Porque vai ter uma série na Apple TV no futuro. E assim, apesar da Apple TV ser muito pouco assistida, sempre faz séries muito boas, então... De sci-fi, então, nossa, eles arrasam. Porque afinal, né, dinheiro infinito também ajuda pra fazer séries, né? Porque acho que tem muitos efeitos especiais. E eu fiquei procurando o trailer, tá? Não tem quase nada ainda, Mas enfim. Saíram algumas imagens essa semana, eu vi a Martha Wells compartilhando. Mas ainda não tem nada... A Martha Wells é a autora, porque você não falou o nome da autora. É verdade. Sou péssimo. Mas enfim, procurem, é muito legal, vale muito a pena. E Luara, tem novidades ainda da série? Dos livros, né? Da série dos livros, é porque eu achei que era da TV. De TV a gente só sabe isso, que já tem as fotos. Uma do... Ai, gente, eu sempre esqueço o nome dele. E na minha cabeça, ele sempre vai ser o Vampiro Eric. Eu esqueço o nome do ator, entendeu? Não vem nada além do Vampiro Eric. Mas enfim, ele de Murderbot, já saíram fotinhas dele, ficou muito bom, eu gostei muito. E a gente tem o volume 2 chegando em breve nas livrarias. Estou muito animada. Recebi a capa hoje, a capa tá linda, estou muito feliz. Então vai ser maneiro, em breve novidades. Mas eu vou aproveitar, já embalo aqui na minha recomendação então. Eu queria muito recomendar um livro de Taiwan, mas eu não encontrei nada traduzido para o português ainda. Então eu vou recomendar o que eu li traduzido para o inglês, que é o Taiwan Travel Log, que ganhou, né, o prêmio e tudo mais. É um livro incrível, assim. Taiwan teve, né, tanto a ocupação chinesa quanto japonesa. E esse livro trata exatamente disso, do período da ocupação japonesa. Uma autora japonesa vai para Taiwan, uma jornalista, né, para escrever crônicas sobre a ilha. E lá ela se encontra com uma intérprete que vai ajudar ela no taiwanês / chinês ali, né? E elas meio que têm uma relação e ela não entende muito bem qual é o posicionamento de poder dela nessa relação complicada. Então é um livro muito, muito, muito bonito. Fala muito do país, assim, traz muito da cultura, muito da comida, muito, sabe, de aspectos, assim, muito próximos ao coração, e eu gostei demais desse livro. Agora, em português, eu vou aproveitar a recomendação do Fábio, que foi do Alerta Vermelho, e vou falar também da Aleph,
que é o Galápagos, do Kurt Vonnegut, que a gente publicou agora. Esse livro é incrível, o Vonnegut é maravilhoso, ele é mais conhecido por Matadouro 5, mas toda a obra dele é incrível. A gente está relançando 2, que é o Sereias de Titãs e o... Ai, meu Deus. Cama de Gato? Cama de Gato, obrigada. Eu sei porque eles estão bem aqui. Eles estão bem aqui. Eu tava ali olhando pro nada, ver se o nada me dava alguma informação. Mas é o Sereias de Titãs e o Cama de Gato, então agora a gente tem uma coleçãozinha linda dele, que se tudo der certo, em breve teremos mais livros. Mas o Galápagos, ele tem essa coisa do humor muito, muito, muito ácido do Vonnegut, falando sobre esses ricaços que entram em um navio, né, um cruzeiro, que seria o grande cruzeiro do século para Galápagos, e acontecem grandes problemas e eles se veem como o futuro da humanidade. Então, o que seria da humanidade se o futuro dependesse de ricaços que vivem em um cruzeiro? Então, assim, o Vonnegut é maravilhoso, ele tem ideias geniais. Ele te faz rir e chorar na mesma frase, no mesmo parágrafo, ao mesmo momento, assim. Então, recomendo sempre e muito. Nossa, eu gosto muito do Vonnegut. Muito. Eu vou ser bairrista, tá? E vou recomendar uma autora minha, que acabou de sair. Fortunato Poeira, da Ana Martino, saiu pela Aboio, pelo selo Cachalote deles. E Na Toada de Vocês também é uma ficção científica e que fala de um futuro em que a gente planta a nossa comida em luas, né? Na lua, colônias. E que trata dessa questão de identidade quando você sai do seu país, quando você sai do seu mundo e vai para outro lugar. Nessa história, o Fortunato Poeira morre e tanto os amigos dele lá na colônia quanto a família dele aqui no Brasil precisam decidir o que fazer com o corpo e todas as burocracias que envolvem o translado de um corpo. Se já é difícil você trazer de outro país, imagina de outro planeta, né? De uma lua, de volta para a Terra. E é uma escrita assim, a Ana é maravilhosa. Beijo, Ana. Ana foi minha primeira autora na agência, eu sou fã mesmo. E, gente, tá lindo, é bem curtinho. Vamos ter um lançamento em São Paulo em breve. Ficou maravilhoso. Eu sou apaixonada por essa história. Eu tô com o livrinho aqui também. E leiam, porque sci-fi brasileiro, delicinha, com todas as coisas brasileiras mais malucas, do tipo, vamos fazer o que a gente precisa num velório? Café e fritura. Não é mesmo? Vamos fritar coisas e comer enquanto tem uma marchinha tocando, pessoas fazendo homenagens, gente chorando, criança correndo. Não dá pra ser muito diferente do... Eu gosto como a Ana trabalha essa questão de Brasil fora do Brasil. Então, fica aí minha recomendação bairrista. Muito bom. E você, Bia? Sim, a minha recomendação, eu não sabia que era para ser combinado, que ia ser ficção científica, não vou indicar ficção científica. Eu queria indicar o livro O Dia e a Noite, da editora 34, foi lançado recentemente. São os cadernos de, deixa eu conferir, 1917 até 1952 do Georges Braque, que ele é um pintor cubista, então são tipo várias anotações dele. E aí eu tava, gente, mas ele é realmente muito famoso, né? Por que as pessoas não sabem tanto dele? Aí, porque ele divide o cunho de um dos melhores com o Picasso. Aí o Picasso dá uma ofuscada nele, mas ele também é muito bom. Então ele tem quadros muito famosos, que é tipo, o quadro chama O Violino. Aí supostamente tem um violino ali no quadro. Aí você precisa enxergar um violino ali. Mas eu gostei muito, muito, muito mesmo do livro, dos cadernos. Meio que mostra o fluxo de como ele pensava as coisas, as obras dele. E é muito legal ver a obra dele no começo, quando ele ainda não era cubista, e tipo, pra depois, quando ele era cubista. Então ele pintava, sei lá, um barquinho bonitinho, nada contra o barquinho, mas aí depois ele começou a pintar essas coisas completamente abstratas, né, cubistas. Então é bem interessante mesmo. Eu gostei bastante desse livro. Muito bom. Antes de a gente ir, vocês querem deixar seus arrobinhas, algumas coisas assim, que eu gosto muito do Instagram de vocês, então, por favor... Não, antes de arrobinha, eu queria agradecer. O Fábio e a Beatriz pela conversa, pelo convite. É sempre muito legal conversar com vocês. E foi muito legal poder dividir isso. E com a Gabi também. Achei muito maneiro a gente ter participado muito próximo uma da outra, né? Pra gente ter podido conversar. O meu Instagram pessoal é LuaraGF.
E eu tenho também um clube do livro de literatura coreana, para quem se interessar, é www.clubedeliteraturacoreana.com.br. Boa. Muito obrigada, gente. O Fábio me mandou mensagem, eu estava ainda lá em Istambul. Ele perguntou, quando você volta? Eu estou voltando. Então eu voltei na segunda-feira, comecei a viajar no domingo. É um prazer estar aqui conversando com vocês, poder dividir enquanto está fresco na minha memória essa experiência. É muito legal também saber das experiências da Luara, tanto em Istambul quanto agora em Taipei. E eu já estou ansiosa, voltei com ganas de me inscrever em todas as fellowships que eu achar. Todo mundo lá no evento falou para tentar de Sarja, que todo mundo falou que também é muito legal. E eu lembro que a Vivi Maurei foi e me contou tudo, então fiquei bem empolgada. Então, assim, se posso deixar um recado final, é para os editores e agentes que têm esse interesse, que querem ver como é que é, se inscrevam, bota a cara e a coragem. Ninguém vai ligar se você derrapar no inglês, porque a maioria das pessoas que você vai encontrar não tem o inglês como primeira língua. Então, ninguém liga pro seu sotaque brasileiro, porque você vai estar falando com pessoas que têm sotaques, às vezes, muito mais difíceis de entender no inglês. Então, assim, se eu tinha um medo de falar inglês fora, acabou. Porque 3 dias falando inglês, não conseguia mais falar em espanhol. Tentei, não consegui. Mas muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço. O meu Instagram pessoal é @GabiColissigno. E eu espero que vocês tenham como ver meu nome escrito em algum lugar, porque assim, eu não vou soletrar. Mas me sigam na agência MAG, tanto no Buscai, no Instagram. Temos nosso site, agenciamag.com.br. MAG eu posso letrar, que é MAGH. E a gente posta as novidades lá. A gente está com várias coisas para sair, vários livros legais lançando dos nossos autores. E acho... Então tá bom, gente. Muito obrigado por dividir com a gente. Valeu, Luara, Gabi. E valeu, Bia. Até mais, gente. Até mais. E esse foi o episódio 361 do podcast do PN. Obrigado você que nos ouviu. E sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Até a próxima semana.